Olá, uma boa noite a todos. Eu sou o Felipe Leite, representando hoje aqui a Fundação Cultural de Caraguatatuba e as oficinas culturais de Caraguá. Dando seguimento ao nosso projeto Bate-Papo Cultural, hoje a gente vai estar recebendo aqui a Liv Soban, autora do livro O Encantador de Pessoas, né? A Liv, que é jornalista, mestre em marketing e comunicação, e hoje também a gente pode dizer que ela é escritora, está se desbravando nessa área aí. Eu não vou dar muito spoiler, o livro fala de uma relação dela com o pai, o Dedé Soban, uma figura ímpar aqui da cidade, tá? Um mega ser humano e que muita gente conhece e vai se emocionar com essa entrevista, com esse nosso bate-papo hoje aqui. Eu queria estar agradecendo também o nosso prefeito Aguilar Júnior, a nossa presidente da Fundação Cultural Silmara Matiaso, pela oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto. E enfim, espero que todos vocês gostem, e lembrando que esse projeto vai ter continuidade e a gente vai estar trazendo novos temas, novos convidados em breve aqui. Então, Liv, eu queria começar perguntando para você o seguinte: como surgiu essa ideia sua do livro, na verdade, e como foi esse desafio de você escrever ele, porque deve ter envolvido um lado emocional muito grande, e para colocar tudo isso no papel. A gente estava batendo um papo ali, você estava comentando que o nome do livro surgiu através de um sonho, né? E eu queria entender como foi para você botar isso em prática e criar esse filho seu aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao convite da Fundac, da Prefeitura, uma homenagem linda. Obrigada, Felipe, obrigada, Dê, obrigada a todo mundo. Essa pergunta é difícil, hein? Na verdade, é meu pai que me criou, né? Então todos conhecem como o Dedé Soban, mas ele era meu babo. E se eu chorar, vocês não ligam? À vontade. E a gente, quando ele foi embora, eu vi que eu não tinha mais chão. E quando você vê que não tem mais chão, você tem duas chances na sua vida: ou você cai, ou você aprende a voar. E ele me ensinou muito a voar. Ele me ensinou, passou a vida dele inteira me criando para ser livre. E quando eu vi que eu estava sem chão, eu construí minhas asas com as palavras. Então esse livro foi o meu resgate, na verdade, do luto, de perder uma pessoa que a gente ama muito, porque todo mundo já passou por isso, a morte, ainda mais na pandemia, que a gente teve muitas pessoas que perderam entes queridos, não tiveram nem a chance de passar por todo esse processo que eu passei, né? Então o livro foi, na verdade, uma forma de me resgatar, e o resultado dele, eu acho que está ajudando também as pessoas a resgatarem os seus lutos e celebrar a vida, porque a morte, ela vai acontecer. É uma coisa que a gente não fala, né? Ainda mais os latinos. Mas a gente tem que aprender mesmo quando a nossa vida se finda, a gente não pode esquecer toda a vida que a gente viveu. Então o livro nasceu disso. E o título veio, na verdade, eu acho que foi um processo ao contrário. Quando você começa a escrever um livro e daí você tem o título depois. E, na verdade, nessa busca de tentar me entender com essa dor, que é uma dor a dor da morte é física, né? Ela não é só emocional, ela é física. E eu dormi um dia, fui dormir, enfim, e eu sonhei com esse título, Encantador de Pessoas. E eu acho que representa muito o que meu pai foi. Que eu acho que ele encantava as pessoas, mesmo com os defeitos dele. O Zinho e o Sinato estão aqui para falar que às vezes tem vontade de matá-lo. Quantas vezes a gente não quis matar meu pai, né, Zinho? Mas ele conseguia encantar a gente. A gente fala, tudo bem, é ele, sabe? E daí do título veio a prosa. E daí surgiu. Eu tenho, não tantas, mas algumas experiências, algumas lembranças do seu pai, que era muito amigo do meu tio. Algumas eu já te compartilhei com você, mas vão ficar no off. E assim, minha família também tem muito carinho, sempre teve muito carinho pelo Dedé. E quando a gente levantou o seu nome para estar vindo aqui hoje, teve uma receptividade muito grande.
Seu pai era uma pessoa muito querida na cidade, eu não conheço uma pessoa que fale ao contrário disso. E eu comecei a ler algumas críticas que até acompanho nas suas redes sociais, e só do depoimento das pessoas a gente fica extremamente emocionado. E você falando aqui hoje, eu já vi que vai ser complicado também não se emocionar. Vamos bater um papo com o Zinho Poloni, também um conhecido de longa data, uma família muito querida para mim. Tinha o seu pai como um vô para mim, e a dona Luísa também, a avó Luísa. E o Zinho é um amigo muito próximo da família. Zinho, vou te deixar à vontade, você pode falar, fazer o que você quiser hoje aqui. Boa noite, muito feliz de estar aqui. E com o Dedé eu tive muitos assim, dias de alegria, né, de divertimento. Me ensinou a velejar o windsurf, né? Eu sabia velejar no barquinho e tudo mais, mas não conseguia ficar em cima do windsurf. Ele me ensinou, forçou a barra e tudo mais, né? E no verão a gente almoçava na praia, em cima do windsurf. Ele passava em frente à madeireira, me pegava, a gente ia para Cocanha, onde ele tinha uma garagem, que o piso da garagem é areia, né? É um lugar maravilhoso. E aí lá a gente pegava as pranchas, né? E ficava velejando 1h30, 2 horas, e voltava, trabalhava feito um leão. Dedé, a gente saía muito, né? Ia para as baladas com as mulheres, né? Com as nossas mulheres, né? E se for contar todas as passagens que eu tive com o Dedé, né? Vai demorar muito. Conta a história do carro. Do carro que não precisava de motor? Então, e o Dedé ele tocava obra, né? Então tinha muito contato com os peões e tudo mais. E um desses peão, né? Um servente pedreiro, falou que ele precisava, né? Ele tem um sonho, que ele precisava de uma pessoa para financiar um projeto dele de um carro, né? Autopropulsor. E então o Dedé falou, pô, que legal, faz o seguinte, passa lá no meu escritório, né, e que a gente vai conversar. E aí o sujeito foi, né, aí o Dedé pegou uma prancheta, né, botou um papel vegetal, deu caneta, lápis, tudo mais, desenha aí. Falei, mas eu não sei desenhar, né, não, dá um jeito. Aí fez um fusquinha, né, e fez um buraco atrás, né, do fusquinha, e botou um ventilador e um cano para frente onde entrava ar. Falei, e aí, como é que faz? Não, o ar entra por lá, ventila, né, e para começar, a gente empurra. Então a gente dava muita risada com esse tipo de coisa, entendeu? Muita. Uma outra história, entende, que é um amigo queridíssimo nosso também, que é o Laerte, né, que é um arquiteto também, e eu e o Laerte brigávamos muito, né? Porque ele tinha um escritório do lado da madeireira, junto com a madeireira ali, né? E o barulho de madeira, serrar madeira, aparelhar, era o inferno, né? Ficava bravo. Falei, o que eu posso fazer? Eu preciso fazer isso. E numa dessas, ele e o Dedé pegaram um projeto de um prédio, não sei da onde, não lembro mais, e tinha um parque para a criançada brincar. E eles resolveram fazer uns brinquedos com eucalipto, né? Aí fomos... o Dedé e o Laerte foram fazer os brinquedos para a criançada, né? E o Dedé me chamou, sabia que nós estávamos brigados, né? Me chamou, o Dedé gostava demais disso. Aí, né, primeiro que eu cheguei lá, o Laerte perguntou para o Dedé, o que ele está fazendo aqui? Eu falei, não, o cara tem umas ideias boas, vamos botar ele no... Aí o Dedé tinha um quartinho, né,
que era a oficina dele. Todo lugar que ele ia, ele tinha a oficina dele. Ele tinha muita habilidade manual, né? Aí, na oficina, o Dedé, o Laerte do lado esquerdo, do lado direito, né? E todo palpite que eu dava, o Laerte não aceitava. E vice-versa. Mas eram umas brigas rapidíssimas, né? Assim, a gente voltava a conversar, porque a gente gostava muito das mesmas coisas. Né? Ah, nós somos sócios de um veleiro, um catamarã 16, né? E a gente velejava com ele e tudo mais, ficava na cocanha. Aí deu um vento, arrebentou o catamarã inteiro, cara, uma ventania daquela, você sabe, você lembra disso? Então paramos de velejar também. Enfim, Dedé é isso aí, viveu intensamente e pôs 2 filhas no mundo maravilhosas. Obrigado pela oportunidade. Que isso, Zinho, nós agradecemos. O Zinho tá no livro. O Zinho tá no livro? O Zinho tá no livro. Aí, o Zinho tem uma história com ele e a Salminha também, que eu sou apaixonada. E eles estão no livro com o Zinho, obviamente é uma cena de comédia, porque o Zinho teve muita paciência. Sim. Porque meu pai já estava super mal-humorado. E vale a pena ler depois, que é uma passagem muito alegre, assim, é bem divertida. E falando só sobre o charme, desculpa já te interromper, mas essa coisa do charme dele, ele sempre foi engraçado, né, que até o findar dele foi leve, né, ele trouxe leveza até no findar dele. E na UTI, quando ele estava na UTI, todo cheio de dispositivo, com respirador, etc., ele colocava todo o charme dele, assim, ele falou, eu preciso sair daqui, ele botava o charme no olho. E as enfermeiras chegavam na UTI, e daí as enfermeiras não me olha com esse olho não, que você não vai me conquistar desse jeito, eu não vou tirar nada teu. E ele ficava olhando, assim, para as enfermeiras fazendo super esforço. O olhar assim. dele era muito... Não, ele assim, ele tava assim, botando tudo que ele tinha, porque ele não conseguia falar, não conseguia se mexer, não conseguia nada. Ele falou assim, daí a enfermeira chegou assim, você quer saber que ele vai sair daqui tranquilo? Ele saiu, a primeira vez que ele foi para UTI, ele saiu tranquilamente e tal. Mas ele botava assim, não me olha com esse olho não, que senão eu vou fazer tudo, vou tirar tudo para você, eu não posso fazer nada. Então ele era, até na UTI ele conseguia encantar as enfermeiras, era bem engraçado. Assim. Gostoso. O Dedé era um cara muito expressivo mesmo. Eu lembro de algumas situações e gostava muito de conversar, né, de tomar um vinho. Eu lembro quando eu era mais novo, eu juntava ele e meu tio e também projetou uma casa do meu tio na Massaguaçu até. E eu passava muito tempo com férias com meu tio e eu tenho algumas lembranças bem interessantes. Mas, Liv, vamos lá. E eu lendo algumas coisas sobre o livro e até críticas e tudo mais, eu vi que tem um lado que você fala muito da cocanha, que é um espaço muito... que é um reinado que ele tinha. Eu queria que você falasse um pouco da cocanha, dessa relação sua com a cocanha, com a praia, com ele, enfim. Bom, para mim, a minha primeira memória foi na cocanha. Então, a cocanha é a praia da minha vida, assim. A gente velejou, surfou, remou, tudo era feito na cocanha. E é engraçado que a palavra cocanha é uma palavra mitológica que tem a ver com a terra dos prazeres. Depois eu fui atrás. E a cocanha era a terra dos prazeres, onde você pode tudo, onde você tem comida farta, onde a orgia é liberada, onde não tem problema. E quando eu vejo que meu pai virou o rei da cocanha, eu achei muito representativo, assim, sabe? E o que eu gosto da cocanha é que é um mar que abraça. É aquele mar que, assim, tirando quando, assim, o mar sempre calmo. Daí teve um dia que teve uma ressaca, acho que foi a única ressaca que a cocanha teve na vida, levou a nossa garagem, né? Foi a única ressaca que a cocanha teve, que levou a garagem. Agora a praia está inteira lá de novo. Está inteira e de novo, impressionante, assim. E você vai no verão na cocanha, aquela água meio cristalina, esverdeada, assim, eu toda vez que eu mergulho naquela água, eu me sinto abraçada. E as cinzas do meu pai estão lá, né? Então para mim, toda vez que eu vou para a cocanha, é a forma que eu tenho para falar, de conversar com ele também.
E para mim é uma das praias mais lindas que existe no mundo, assim, pode falar o que for, mas para mim também. eu sou apaixonada por lá, apaixonada. Gosto muito de lá. Sim, Um espaço e o verde atrás e a ilha na frente. Porque tudo parece que tem a Mata Atlântica com a praia e daí a cor do mar com as ilhas, acho que faz um cenário muito peculiar, sabe? E eu já conheço algumas praias do Brasil, do mundo, tal, que tem todas as suas belezas, mas a Cocanha, tudo bem que tem um fundo emocional para mim muito forte, mas eu não, é uma das praias mais bonitas que existe para mim. Eu acho que é um lugar em Caraguatatuba que precisa ser muito preservado, sabe? E tem eu falo errado, né? A plantação de marisco. Mas tem a criação de marisco. Eu falo plantação de brincadeira, mas a criação de marisco que está... Então é muito legal que está se desenvolvendo, você vê o bioma se desenvolvendo. Sim. Então assim, é muito bonito. E hoje também ela virou um ponto turístico, né? Ela é uma atração turística hoje aqui, se não me engano. Me arrisco a dizer que é uma das praias mais bonitas aqui de Caraguatatuba, sem dúvida nenhuma. Eu também acho. Seguindo aqui com a gente, vamos falar com um amigo também da família, o arquiteto Sinato. Sinato, fica à vontade, dê um depoimento, pode fazer uma pergunta para a Liv, a palavra é sua. Legal. Acho que essa feliz ideia, né, de você materializar essa relação, essa história que, como eu comentava, não é fácil de você escrever e fazer isso. E eu espero que esse livro realmente seja bem curtido, né, curtido por muita gente, para que conheça um pouco, né. Eu realmente tive o privilégio de conviver com o Dedé, de conhecer, ainda menino, tive uma primeira experiência no escritório por uma aptidão. Eu fui parar no escritório do Dedé com 14 anos e a partir dali a gente já passou a desenvolver um amor pela profissão e pela forma com que ele sempre tocou isso, né? Ele sempre fez isso e trabalhei com outros arquitetos e nunca vi alguém com a formação, com a capacidade. O Zinho comentou sobre a oficina, então assim, ele tinha realmente uma habilidade em tudo que fazia, principalmente nas coisas ligadas à arquitetura. Se ele pensava um projeto, ele era capaz de ir lá e fazer e desenvolver essa peça e botar a coisa em prática. Então é uma coisa que a gente realmente não é comum, né? É de uma formação, mas de uma capacidade absurda, né, de criativa e tal. E nisso nós nos demos muito bem, a gente foi muito parceiro em projetos, a gente fazia isso com muita facilidade, ele sempre colocou isso muito, né, quer dizer, poxa, a gente tinha que projetar ele brincava isso, a gente tinha que fazer projeto para arquiteto, a gente tinha que fazer projeto porque realmente a gente fazia aquilo com muita facilidade, pegava um projeto e a coisa fluía, fazia né, enfim. E uma coisa que marcou muito e hoje eu até também comentava com o Zinho ali antes da gente entrar, o quanto a nossa profissão é complicada, ao mesmo tempo que você trabalha projetando, construindo sonhos, né, de repente, você fazendo projetos, né, que serão aí a vida de muita gente, isso é a parte bacana. A gente tem que se envolver com uma parte de obra que é muito complicada, que acaba sendo um trabalho bastante estressante. E eu me lembro, né, o quanto isso para o Dedé era uma coisa que ele tirava de letra, não que não fosse, mas assim, ele conseguia tocar o trabalho com tanta leveza, com tanto, né, e sabendo mesclar muito bem isso, né, e às vezes até extrapolando. Uma ocasião, me lembro, eu estava atendendo um cliente no escritório do Dedé, uma época que a gente trabalhou já em uma sociedade que a gente teve no tempo que ele foi secretário de obras na prefeitura. Eu atendendo um cliente lá, ele chegou correndo e falou: "Doutor Sinato, para, desculpa", pediu desculpa para o cliente: "Olha, desculpa, a gente vai ter que parar a reunião, porque eu tenho uma coisa muito urgente para tratar com ele e tal, não sei o que, eu precisei marcar um outro horário com o cliente". Falei: "Você pode voltar depois, a gente marca um outro horário, deve ser uma coisa urgente". Tudo, Dedé, o que aconteceu? Vem cá, então, levou num bar, vamos tomar chopp. Eu preciso te contar uma coisa. Falei: "Pô, Dedé, eu tava fechando um cliente lá". Então, assim, ele tinha umas coisas que não tinha preço, né? Quer dizer, você
pode falar para a gente um pouco sobre o que você, das suas lembranças, né, de algumas dessas obras em Caraguatatuba, de algum desses projetos em Caraguatatuba que você fez junto com ele? Olha, nós desenvolvemos vários projetos, se a gente lembrar, mas tem algumas residências. Tem uma residência na Prainha, foi uma situação muito interessante também, com uma casa de um casal de São Paulo, um advogado e uma senhora muito fina, e isso também era muito interessante, e quando a gente atendeu esse casal, essa senhora realmente ela tinha um jeito bem delicado, e a gente eu falava pro Dedé que ele parecia que tinha virado gay quando a gente atendia essa cliente, não sei se você lembra disso. Ele ficava tão delicado, e a gente acabava entrando nessa brincadeira e depois saía rachando o bico da risada, né? Ria muito porque a gente incorporava a cliente, né? Tinha alguns outros casos em que a gente atendia um cliente de alto padrão e às vezes acontecia de citar situações ou até objetos que a gente não conhecia, e a gente tentava driblar aquilo de uma forma bem humorada. A arquitetura naquela ocasião, e foi muito o que a gente exercitava, era uma arquitetura diferente de hoje, né? Hoje são muitos materiais, são tantas, e a gente procurava fazer uma arquitetura mais pura, mais, né? E começava já a vir alguns materiais diferentes, coisas que as pessoas já passavam a querer inserir isso dentro dos projetos, e que a gente, na verdade, não estava acostumado ainda, né? Tudo era muito novo para nós, né? A intenção nossa era fazer uma arquitetura mais minimalista, mas a gente acaba sendo vencido por essas tendências novas, né? Então a gente passou por algumas situações com isso também, né? Mas foram realmente bastante projetos, assim, enfim, uma série deles aí que... O meu pai sempre falava que o Sinato era o melhor arquiteto de Caraguatatuba. Ele sempre falava isso, assim, era uma coisa, ele tinha um carinho pelo Sinato absurdo, assim, tipo, então era muito legal, porque o Sinato foi cria do meu pai, assim, o Sinato, eu cresci com o Sinato, assim, eu lembro dele, assim, me dá até emoção, sabe, porque o Sinato, Fernando, seu irmão, que eu não sabia que tinha falecido, fiquei super, a Claudinha, então assim, e outras coisas legais é que assim, meu pai sempre me criou junto com todos os amigos dele, então eu sou cria de todo mundo. Então é muito lindo quando você reencontra as pessoas e vê que fazem todos fazem parte da minha história e da história do meu pai. Isso é muito interessante, sabe? Todo mundo foi secretária do meu pai, todo mundo de Caraguá foi secretária do meu pai, não foi, Zinho? Todo mundo, assim, a Claudinha, a Cláudia Macedo, a Alcineia, todo mundo foi. Então assim, aquele escritório ele era muito vivo, assim, ele tinha uma coisa muito... Falou um negócio interessante, era muito vivo. Era muito vivo, assim, muito. Era muito... E eu lembro da Casa da Prainha, e meu pai falava muito que ele era ele ensinava as crias, e ele também, tem um personagem do Woody Allen, que é o Zelig. E o Zelig, ele vai num lugar de grávido, ele fica grávido. Ele vai num lugar que só tem chinês, ele vira chinês. Ele vai num lugar que só tem índio Apache, ele vira índio Apache. Então meu pai falou, tem que ser Zelig, filhola. E eu lembro de quando eles iam para essa da prainha, que eles voltavam, não, porque daí a gente pega o não sei o quezinho, e daí faz assim, darling, não sei o que. Eu lembro da história dos dois, assim, falando imitando essa cliente da prainha. Não é porque eles estavam imitando de alguma coisa de tirar sarro, assim, mas é porque eles realmente... Incorporava, assim, eles incorporavam. E meu pai sempre falava que toda a obra dele, ele deixava um pedaço de alma dele. Então toda a casa que ele fazia, ele deixava um pedaço de alma dele. Tanto que assim, ele já brigou com muito cliente. Eu lembro que tava com o Zinho, já brigou muito com o Sinato. Umas brigas... Ele era bom de briga. Era bom de... Ele adorava atiçar as pessoas, era bom de briga. Ele gostava de brigar. Mas não de braço, né? De briga. Ele era bom demais. Mas ele devia ser bom também em fazer as pazes, né? Do jeito que você falou, do mesmo jeito que... É facinho. Era mulher de malandro, né? Mulher total. Mas porque ele tinha muita paixão, você via que tinha paixão, assim, era uma coisa que... Eu lembro do Sinato do meu pai trabalhando e fluía muito, como o Sinato falou, assim, eles pegavam um projeto, eles sentavam nas pranchetas lá,
E fazia, tipo, às vezes uma tarde, já tinha feito todo o pré-projeto e a coisa já fazia... Tinha uma época que vocês faziam, que vocês estavam numa fase de fazer as miniaturas, como é que chama aquilo? As maquetes. As maquetes. Daí vocês entravam nas maquetes, ficavam fazendo maquete até... Pensei de ajudar ele a fazer. Daí o Zinho aparecia para fazer maquete, daí sempre tinha uísque lá, meu pai adorava sempre, né? Sempre a uísque, castanha de caju, que ele amava, amendoim, né? Essas coisas que... E eu lembro muito que era uma coisa que fluía, assim, porque tinha essa troca, né? Eu sinto que tinha muito... Meu pai, ele foi uma pessoa que ele aprendia a trocar. Então isso é que eu acho bonito, assim. Enfim, desculpa atrapalhar, de entrar no meio da história. Que isso, Lívia, você está em casa, pode ficar à Falar uma vontade. coisinha, o Dedé como arquiteto, né? Eu acho que eu gosto dele como arquiteto, tanto que ele fez minha casa, o projeto da minha casa. E eu vou falar, até hoje, minha casa tem 40 anos. E até hoje, quem entra na minha casa, nossa, o que é isso? Entendeu? É um projetinho do Dedé, né? Mas é isso mesmo. É um negócio, telhado maravilhoso, sabe? Eu trabalhando com madeira, tem Uma garagem grande. uma garagem grande, tudo. Mas é uma casa linda. É. Então, né? Quer dizer, então, como arquiteto, eu mostro minha casa, né? Porque o que eu falo das casas do meu pai, não é porque é meu pai, mas enfim, é que ele entregava a casa, mesmo sem nenhum móvel, sem nada, a casa tinha alma. Então ela já via ela pronta. Tanto que é difícil você querer mobiliar casas do meu pai, sabe? Eu acho assim, eu acho um desafio, verdade, assim. E hoje você vê muita arquitetura, às vezes, focada na decoração. E meu pai sempre foi um arquiteto mais de estrutura, como o Fucinato estava falando, assim. Então você via aquelas casas, você entrava na casa sem nada. E a casa já pronta. Era muito bonito ver isso. Você via um pedaço de alma, né? Quando você entregava. Porque daí vocês ficavam acabados também quando entregavam um projeto, né? Sim. Tinha parte aí também. Ele chegava a um ponto, ele se enchia o saco. Ele enchia o saco, é. Ele desistia. Não quero mais. Tá pronto. O Rafael, meu filho, é arquiteto. Ele, quando estava se formando, entende? Ele vinha para cá, eu levava ele, entende? Em obras do Dedé, em casa do Dedé, principalmente ali na Tabatinga, entende? Para mostrar, entende? Era admirável, era muito... Meu pai, o Rafa é o Keanu Reeves a gente, porque o Rafa a gente sempre fala, meu pai falava assim, o Keanu Reeves e tal, e o meu pai também tinha uma admiração profunda pelo Rafa, porque o Rafa fez um... Lembra quando ele ficou um tempinho com meu pai lá? Ficou, trabalharam junto um tempo. E ele falou, e ele adorava, ele falou assim, tem um senso estético muito bom, e ele gostava porque ele tinha raciocínio lógico. Porque para ele arquiteto tem que ter a parte da aritmética, da matemática, do raciocínio lógico, ele tem que ter com ele, assim. Ele falava, nossa, o Rafa ele tem isso, então dá para discutir de igual para igual, era muito bom, assim, ele falava muito do Rafa. Poxa, várias histórias, a gente pode ficar aqui horas e horas. Agora, só também fazendo uma partezinha daquela tua, de você falar que você ia velejar 1h30, você tem controvérsias, né? Porque um costume do Dedé também era de chegar no escritório 6 horas da tarde, bronzeado, pretão, né? Ele falava, bom dia! Isso aí depois de ter velejado com o Zinho o dia inteiro, né? Não, tipo numa quarta-feira, né? A gente estava muito ocupado, né? Porque senão, que era muito fácil, sabe? A gente chegava de carro na garagem, pé na areia. Não, o piso da garagem era areia, né? Pra você ter uma ideia, né? Então, tinha um varal, sei eu, onde a gente deixava as pranchas, pegava as pranchas, punha na água e ficava postando corrida, né? Fazendo... E tinha um vento de través, né, que ele, como mais pesado que eu, ele deitava ali, ia num pau danado, né, ia até lá, 30, 40 metros da minha frente, aí dava a volta, né, que tinha o ponto certo, dava a volta, aí eu mais leve, vinha mais de popa, então a gente chegava junto, passava na frente, então era muito divertido. Maravilha, só lembrança boa e emoção aqui. Seu Pitágoras, tá muito quietinho aí. Quer dar uma contribuição? O senhor fica à vontade. Prazer. Bom, primeiro, a própria mesa aqui já mostra a relevância do Dedé, né? Família Leite. O Fucinato, esse menino aí que
jovem eterno, né? Que o pai dele foi uma grande liderança aqui em Caraguatatuba, um grande cidadão aqui, o Dito Faria, foi presidente da Câmara, tal. O Zinho, que é a história da arte gráfica aqui em Caraguatatuba. E, então é muito oportuno que a Denise está aqui, porque aqui você tem a história da arquitetura em Caraguatatuba, que talvez comece com o Dedé, depois você me fale sobre isso, e segue aí com o Sinato, e tem a gráfica, a família Leite, então é muito importante. E aproveitando esse momento histórico, uma coisa interessante que eu observei agora, realmente o Sinato, ele representa muito o Dedé. Representa não só como arquiteto, como... Ele pegou mesmo essa coisa. A primeira coisa que eu falei quando eu conversei com o Sinato, ele falou a coisa da leveza, né? Tanto que está aí o Sinato, continua jovem, né? Bonitão, chique. Mas é importante aqui, que eu lembrei uma coisa aqui, que eu gosto muito de pegar coisa aí pelas memórias que eu tenho, né? Que eu sou um memorialista do que eu vivi de Caraguatatuba desde que eu cheguei aqui em 64. Então eu percebi, Sinato, que a garotada que trabalhou lá era uma garotada que tornou-se diferenciada. Então, por exemplo, o Zé Orlando Negão, né, irmão do Tininho, irmão do Albertino, ele tornou-se um cara muito fino, muito diferenciado, muito chique, né? Aí você estava contando aqui do Ceguinho, né? Você contou uma história que é absurda, né? O Ceguinho, o que o Dedé fez com a cabeça da molecada? O Ceguinho, o pai dele é o Renato Fida, né? O Renato Fida. Eu acho que o Ceguinho que é o primeiro, é o Fida Júnior, né? Não. É o Cegão. Ele tem o Cegão. Cegão. Porque os cegos são quatro, né? São quatro cegos. O Renato. O Cegão, que é o primeiro Cegão. É o Renato. Depois o Ceguinho e mais tarde os outros dois, que o Ronaldo e o Rodolfo. Ronaldo herdaram o apelido dos irmãos, né? Então é importante frisar isso, porque hoje todo mundo conhece o Cegão da guitarra e o Cegão do fórum, mas tem o Cegão, os pioneiros na ceguice, né? Que era o Ceguinho e o Cegão. Agora é interessante que você falou uma coisa interessante. O que ele deve fazer com a cabeça dessa molecada? Esses meninos, eles foram criados ali, entremeados ali no cartório de registro de imóveis do pai deles. Provavelmente fizeram muito bico ali, trabalharam junto ali com o pai. E aí você me dizer agora que o Ceguinho, um cara filho de cartorário, tal, não tinha documento. É brincadeira, né? Então o que o Dedé fez na cabeça da turma? Agora, sobre ainda a relevância do Dedé, a importância que ele adquiriu em Caraguatatuba, ele chegou aqui em 67. Já na eleição de 72, ele era um dos líderes, né? Um dos líderes contra a maior corrente que tinha aqui, o bonequismo, um das lideranças, e foi eleito já naquela época vereador. Mas isso, também vou te contar, não 3 meses. Falou, o que faz, vereador? É isso? Não. Ele renunciou, né? Ele renunciou, eu não quero essa merda, não. Ficha no DOPS. Tem ficha no DOPS até hoje, porque o que o vereador está renunciando? Daí você foi embora. E essa renúncia dele foi apurada até pelo DOPS, tão estranho que foi, né? E aí ele falou na entrevista lá, o Sartorello entrevistou ele, por que você renunciou? Aí ele falou, porque a Câmara é uma caca, não sei o quê, eu não vou fazer nada ali, então. Agora veja, e é importante frisar que naquele tempo, né, Zinho, você pode dizer melhor que isso, a pessoa era eleita pelo carinho, pela admiração, pelo respeito que tinha na cidade. Era muito difícil ser vereador, não era uma questão que nem é hoje, não é um investimento. E naquela época, com 100 votos, você se elegia vereador, né? Não, eu não sei quantos votos, não lembro quantos. Ele foi mais votado, assim. Ele foi engraçado que a Madalena Facchini, que também é outra grande amiga, ela
daquele jeito dela, assim, pô, Dedé, vamos lá, tal, não sei o que, tipo, sempre na política, tal. Meu pai falou, Madalena, não sei fazer essas coisas, tal, mas vamos lá na família lá do longe, que tem uma família de 18 pessoas, você tem que falar com eles, vamos lá falar com eles. Ele chegou, ele falou, Olívio, eu cheguei, filho, olha, eu cheguei na casa com a Madalena me levando, tal, daí eu vi aquela pobreza, aquela coisa, tipo, sem estrutura, sem nada, sem água, sem esgoto. Daí a Madalena chegou assim, ó, ele vai falar o que vai fazer para vocês, né? Daí ele olhou assim, eu não vou fazer nada, eu não tenho o que fazer aqui. O que eu vou conseguir fazer aqui? Não tenho o que fazer. Isso aqui é um problema de muito mais, assim. Daí ele recebeu 18 votos. Daí depois a família foi atrás no escritório, falando assim, primeira vez que algum político fala a verdade pra gente. Daí virou assim, daí foi isso, porque ele falou, o que não tem pra fazer? Daí quando ele eu não era viva, né, mas ele vereador, ele falou, não dá para fazer o que eu quero fazer. Então ele renunciou mas é verdade, ele foi o primeiro arquiteto do CREA registrado do Litoral Norte. No Litoral Norte, né? É. Então, interessante também, você falou outra coisa interessante, até fica uma pergunta histórica aí que o Zinho pode responder melhor, porque o Zinho é amigo da Madalena. O Dedé tinha um lance muito legal também, que é a história do palavrão, né? Porque palavrão não é palavrão, né? E a Madalena não fala muito. Às vezes o pai fala pra você, bonito, hein? Né? Agora, é isso que eu queria saber, quem que foi professor aí dos dois aí? Ou já foi enquanto de... Eu acho que foi sincronicidade. Isso é de nascença, viu? Já foi dos dois, já. Isso já veio de nascença. Mas então, agora falando um pouco do livro aí, é interessante o seguinte, eu comprei um Kindle, esses livros de um e-book, né, de leitura digital, porque eu gosto muito de ler na cama, então não atrapalha a mulher e tal. Daí eu comprei esse livro aqui digital e falei, pô, já era 10 horas da noite, estava com sono do caramba. E eu uso o livro na cama, para ler um pouco, e dois, para mim é um sonífero. E quando eu perco o sono de madrugada, eu acordo, eu perco o sono, eu leio e volto a dormir. Eu peguei esse livro aqui, eu já estava com sono, já Você não dormiu até hoje? Eu não dormi. Eu bati o recorde meu mesmo. Eu li esse livro numa lascada só. Acho que eu comecei 10 horas da manhã e foi 1 hora da manhã, 1h40, eu terminei dele. Então, o que eu queria anotar de interessante aqui é o seguinte, é uma pedagogia muito legal isso aqui. Eu estava dizendo para a Liv, porque uma coisa muito difícil é ser pai, né? São tantas regras, são tantas dicas e truques. É a religião que fala isso, é o psicólogo que fala aquilo, é não sei o quê, é o estatuto da criança, do adolescente, e a gente fica perdido. Uma coisa, Sinato, que eu saquei é o seguinte, se eu tivesse lido esse livro antes, eu teria sido um melhor pai. E aí então, entendeu? É um livro que ensina realmente a questão da pedagogia, como tratar. E aí ficou assim agora que essa oportunidade de perguntar para a Liv, e também aí o Zinho pode contribuir com isso também, que viveu na mesma época, acompanhou a juventude do Dedé por aqui, né? Eu queria saber o seguinte, essa educação que o Dedé deu, esse método que ele criou, você falou até do deboísmo, depois você explica isso. Isso aqui tinha alguma... Como é que era o seu Raimundo, não é? O seu Raimundo, como é que era? Se era isso também? E também se ele teve alguma influência, se isso era coisa dele, ou foram leituras, o que levou ele... na verdade, parece que ele fez um projeto arquitetônico de família, não é isso? Parece que ele arquitetou a família, não é por aí, Sinato? A coisa meio planejada mesmo, assim, né? Vou desenhar a Lívia aqui, olha como sou bonita a Lívia. O Raimundão, o seu Raimundo, né, foi lutador de boxe. Sim. Na Argentina. Sim. Seu Raimundo da São Remo, não é bom lembrar? São Remo e tudo mais. Eu conhecia, né? Aliás, graças a Deus eu conheci a família inteira, né? Todos eles. Então o Raimundo, tem uma passagem com o Raimundo que ele tinha uma casa no Martim de Sá, lá no morro, lá em cima, se subia e até lá em cima. Aí fui eu e o Dedé lá fazendo não sei o que tinha os negócios, e o Raimundão lá tinha caçado uns rolinhos
a mão do cara era desse tamanho, né? Grande, enorme. Ele cortando, limpando as rolinhas, entendeu? Com uma delicadeza. Naquela época podia pegar a rolinha com uma delicadeza incrível, sabe? Ele ia fazer. Tinha um forno, tinha um lugar muito gostoso lá, muito bom, Raimundo. Então você falou, como é que ele criou os filhos? É o Raimundo. E a mulher do Raimundo, que eu, infelizmente... Dona Marta. A Marta. É, Dona Marta, né? Que era assim. E era muito interessante. Eles eram donos da Sanremo, aquela família imensa, né? E agregados, né? E todo mundo trabalhando. Eu era frequentador, tá? Eu não tinha assim muita amizade com o Dedé ainda, né? Que da família toda, eu acho que eu tinha mais amizade com a Eva, né? Uma mulher maravilhosa, linda, né? A Thaís, né? Me dá dor no coração de lembrar da Thaís, né? Morreu num acidente, né? Novinha. Enfim, e todas as outras, né? Então, esse casal, né? O que ele ensinou para os filhos, né? Os filhos ensinaram para os netos deles, né? É, bastante história. Legal, eu vou só pegar um gancho no que o Sinato tinha falado e no que o seu Pitágoras falou agora do livro. Enfim, a Lívia vai falar também no final, ele está à venda, mas ela trouxe alguns exemplares também pra gente e a partir de segunda-feira eu vou disponibilizar na biblioteca, tá? A gente tem um cantinho lá agora chamado de Espaço Regional, prestigiando os escritores da região, com literatura da região, com contos, enfim, e a partir de segunda-feira a gente vai estar disponibilizando lá para quem tiver interessado. Vamos passar agora a palavra para a Denise. Isso. Né? Na verdade, eu tenho umas... Aquela historiadora é meio chata, né? Então, assim, a gente levando em conta, Lívia, que pessoas que vão estar assistindo não conheceram o seu pai, ou já ouviram falar, mas né, não tiveram... E até um gancho, uma pergunta que eu quero fazer depois, também uma próxima pergunta, eu vou pedir para você fazer esse favor, aliás, um favor para o arquivo também, né? Para você falar novamente, assim, falar o nome dos seus avós, né? Que foram mencionados, o nome do seu pai, né? Que é conhecido como Dedé, mas o nome dele, do seu pai, né? E quando a família veio para Caraguatatuba, a gente fazer esse marco, né, esse corte no tempo, né, e depois disso eu queria fazer mais algumas perguntas. O meu avô chama, ele na verdade o nome dele é Raico, mas ele fugiu da Primeira Guerra Mundial, ele com a minha avó, eles se conheceram aqui, acho que foi em Buenos Aires, mas na vinda, né, mas eles saíram de Gorizia. E daí quando eles vieram para cá, de Buenos Aires eles vieram para São Paulo, e daí o Raico virou Raimundo. Então Raimundo Soban e Marta Ussai Soban, e eles se apaixonaram por Caraguá. Eu não vou, assim, eu vou ter que ser muito sincera, eu não sei que ano que eles chegaram aqui, porque a minha tia Mima, que tem a memória da família, eu sempre falo as coisas, ela fala, não era isso, então eu não vou nem chutar, porque senão eu vou levar uma bronca. Mas eu acho que eles chegaram um pouco antes de 67, obviamente, porque eles já tinham a Sanremo. A Sanremo foi uma das primeiras padarias de Caraguatatuba. Meu avô que trouxe a pizza para o litoral norte. Então, meu avô teve ele tinha essa coisa de fazer tudo com a mão, com a delicadeza. O apelido dele era Mãozinha, porque a mão dele era enorme. E as pessoas antigas, os caiçaras antigos, meu avô sempre foi essa pessoa generosa. Então ele dava pernil para as pessoas, assim, delegado, policial, ou prefeito, ou pessoas o pessoal do poço, ele dava peru, ele é uma pessoa que ele era muito generosa, assim, no Natal fazia muitas coisas, os pães deles era muito... era muito relembrado. Então até hoje eu ouço assim, as pessoas dos caiçaras mais velhos, nossa, não esqueço do perfume do peru que seu avô mandava pra gente, ou do aroma do pernil e coisas assim. E daí meu pai, ele se formou em arquitetura pelo Mackenzie, e ele casou com a minha mãe, que é a Maria Alice Lozano de Oliveira,
E daí eles vieram, meu pai veio, teve a Evinha, que é minha irmã, e veio para Caraguá em 67, que ele falou, não quero viver em São Paulo, eu quero ver uma vida leve. Então eu acho que ele como arquiteto, o potencial que ele tem, ele seria um nome muito mais reconhecido nacionalmente, porque ele tinha muito tinha essa visão estética muito interessante. Mas ele falou, não, eu quero viver em Caraguá. E daí em 67 ele chegou aqui e não saiu mais. Foi e daí eu sou caiçara, registrada, eu sou caraguatatubense. Eu nasci em São Paulo com uma complicação do parto da minha mãe, mas eu nasci 13 anos depois da minha irmã, então minha irmã nasceu em 67, eu nasci em 80. Mas ele fez questão de me registrar aqui, pelo amor que ele tinha pela cidade. Então é bem interessante, assim. Depois ele fez a Cocanha, o refúgio dele. Morou em vários lugares em Caraguatatuba, mas a Cocanha foi o refúgio inicial também e final. Uma aula, né? É uma aula, mas a intenção era essa mesmo. E falando da educação que você teve, né? Que foi uma educação diferenciada. Pelos seus textos, pelas suas posições, né, que eu venho acompanhando, né, nos últimos tempos, né, e de passar essa mensagem, né, do empoderamento da mulher, né, toda essa questão de estar mostrando que as mulheres podem e devem, né, por essa nossa conversa, a gente consegue perceber que isso vem muito do seu pai, né, da educação que o seu pai deu para você, para sua irmã, né? Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. É que assim, a minha irmã e eu, a gente teve criações muito diferentes, porque a minha irmã ela foi criada pelo meu pai e pela minha mãe, que é ainda a família tradicional, vamos dizer assim, e eu fui criada, meu pai, a gente embarcou nessa aventura juntos quando eu tinha 8 anos de idade, que eu estava no começo da construção de um indivíduo, né, e ele fala muito que assim, ele virou pai no momento que eu virei, ele me viu, a gente se viu sozinho. Então foi uma construção de aprendizado de como fazer isso, assim. Tanto que no livro até fala de muitos amigos que ajudaram meu pai a me criar. Foi bem isso, assim. Tive a sorte de ter sido criada por muita gente do bem, assim. Eu sou feminista, obviamente, bastante, e veio muito do meu pai. Então essa criação de você mostrar que o ser humano, seja ele o que for, ele tem que ser livre e tem que ter direito e ser respeitado pelo que ele é. Não importa que você é diferente ou não é diferente, você tem que ter as mesmas condições. Então eu falo que hoje eu nem luto por igualdade ainda de gênero, eu estou lutando por equidade, que a gente tem ainda uma reparação histórica aí bem longa para conquistar. E meu pai me ensinou muito isso, assim, ele da busca de você não ter julgamento. Ele fala uma coisa muito legal, assim, ele fala assim, se a gente for passar no filtro as pessoas, não sobra nem a gente, né? Então assim, obviamente tem coisas que você não, as coisas que saem de um preceito básico, né, de uma moral única, de um preceito que você trabalha, enfim, você me acompanha, você sabe o quanto eu não gosto de negacionista e por aí vai, mas assim, essas histórias a gente obviamente não tem que absorver, porque parte de um obscurantismo, né? Então isso não é outra história, mas o ser humano em si, que tem uma visão aberta para o conhecimento, para a sabedoria, ele tem que ser respeitado pelo que ele é. Então não só pelo feminismo, mas todos os gêneros que vêm hoje aí, que estão conseguindo ter chance de se colocar, né? De se mostrar, e etnias também, que ainda a gente sofre muito, né? Preconceito étnico, que é muito complicado. Então isso é uma coisa que a gente ele que me deu essa bagagem, sem dúvida, e obviamente a gente evoluiu. Eu lembro que teve muitas discussões nossas, assim, que ele foi criado de uma forma, né, ele nasceu em 45, então obviamente ele tem umas estruturações, então os filhos fazem, né, ele fala muito isso, ele fala assim, você tem que ser melhor do que eu. É obrigação de um pai fazer o filho ser a melhor versão dele. Não é só a melhor versão financeira, não é a pessoa ser rica. Aliás, ele nunca ligou para isso. Ele tinha que ser a melhor versão com uma pessoa mais evoluída.
Então, muitas coisas a gente discutia, vários temas que a gente passava horas e horas tomando vinho e discutindo, temas de como a gente poderia evoluir em cima daquela temática. Assim, de você tá marginalizando alguém só porque ele é de um jeito que ele... ou está. Então, a gente discutia muito para ver como é que a gente poderia evoluir sobre a sociedade, porque a sociedade está em constante evolução, né? E ele tinha muito essa urgência em não ser retrógrado. Isso que eu achava legal, que ele tinha urgência em não ser retrógrado. E isso me ensinou muito, porque quando você para de se questionar e para de se contestar, você tem uma tendência a virar, a se perder, né? A cair numa escuridão. Então, isso ele me trouxe isso, a eterna contestação, assim, de poder se contestar e ver assim, o que eu sei é realmente a verdade ou tenho outras coisas para aprender? Né? Isso foi uma bagagem que ele me deu, que eu agradeço muito, assim. Fica à vontade, tem mais uma pergunta? Tenho. É uma pergunta para você, uma pergunta para o Senato também, né? Porque profissionalmente esteve bem próximo, né, a ele. Vocês acham que ele conseguiu se realizar enquanto profissional, enquanto um arquiteto em Caraguatatuba? Nesse sentido, ele teve alguma fala que vocês se lembrem dele ter feito essa colocação de ter conseguido, ou mesmo de ter deixado alguns sonhos profissionais que de repente ele não tenha conseguido atingir, mas que ele tivesse falado? Ele nunca ligou para isso, Dê. Ele vivia o agora. Então ele não queria ser nada. Assim, não é que ele tinha uma ambição de ser o melhor arquiteto. Nunca teve, assim. Ele nunca teve nem estou colocando nessa questão de alguma coisa de realmente que ele quisesse ter feito mesmo, alguma obra. Não, ele nunca teve isso. Essa que é a história. Assim, o que aparecia, ele falava assim, eu faço até casa de cachorro. Não é que ele queria ser... Ele questionava vários arquitetos que tinham uma tendência monumentalista, que fala, quer fazer monumento, não quer fazer estrutura, né? Então Os elefantes brancos. Exato. Então ele falava assim, o monumentalismo, ele é o que? É para o ego da pessoa ou é para a cidade? Né? Então assim, ele contestava muito isso, assim. E no seu Senato pode falar até melhor que eu, que conviveu o Zinho, pode falar bastante disso, mas na minha percepção de criança, e ele nunca passou essa vontade, essa ambição de querer fazer algo. Assim, ele fez um portal de Caraguatatuba muito bonito, aliás, que pediram para ele. Eu acho que para mim é um dos portais mais lindos de qualquer cidade. Assim, eu sou suspeitíssima para falar, mas obviamente não vai ser construído. Mas isso ele falou, não, tudo bem, pelo menos já está criado. Assim, mas ele nunca, eu não lembro. Vocês lembram de ele ter essa vontade? Eu lembro do portal, se não, diz? Mas você lembra dele ter essa vontade de querer fazer alguma coisa? Não lembro. Não, eu chamo coisa. ele, a arquitetura dele é natural. É um negócio, né, um arquiteto muito natural, tudo mais. Até queria ver se você não era viva ainda, entendeu? Mas a primeira casa que ele fez me confirma isso. Era no Indaiá, tá? E foi uma casa pequena. Eu acho que essa casa está lá ainda, Zinho. Eu não acho. Essa casa está lá ainda. Eu lembro que eu passava em frente ali para ver essa casa. Eu namorava a Selma, a gente ia ver essa casa, entendeu? E aí eu tive amizade com o Dedé, eu consegui entrar na casa. Era uma casa pequena, tudo mais, entendeu? E era assim, né? Não chegou a ser orgulho dele, entendeu? Mas era um troço diferente para Caraguatatuba na época. Sabe? Bem diferente, era uma arquitetura ele realmente assim, o Dedé, eu acho que, não sei se eu entendi bem o que você falou, mas assim, pela formação que ele teve na época que ele se formou, a arquitetura no Mackenzie era uma baita formação, muito diferente da formação de hoje em dia, e tanto que alguns colegas dele são arquitetos renomados. Então ele teria, por exemplo, se ficasse em São Paulo, ele com certeza teria tido uma outra projeção.
E aí ele decide vir para Caraguá, quer dizer, para uma cidade que também é muito diferente do que é hoje. Ele veio para Caraguá de 1967, também era uma coisa que não tinha nada. Então, assim, foi realmente não uma decisão por numa escolha viver, né? pela arquitetura, e sim por uma vida, sabe, escolheu viver, né? Então isso ele conseguiu colocar no dia a dia, colocar sabe, no tempo, em toda a trajetória dele. Ele não só se limitou a ser um arquiteto, e sim a viver, a ter a forma com que a gente trabalhava também era muito divertida. Tinha sempre muito happy hour, tinha, poxa, muita gastronomia, enfim, muita coisa legal. Então, realmente era um estilo de vida que não era só pautado na profissão, né? E esse estilo de vida, materialmente falando, tá? Isso influenciou nas obras dele de alguma forma. Sim. Porque a gente vê, por exemplo, eu conheço esse projeto, né? Eu me lembro do projeto, do portal, e assim, fazendo até não tinha nenhuma comparação, mas colocando, por exemplo, vários arquitetos contemporâneos, né, do Dedé Soban, você consegue diferenciar alguns, pelo menos você consegue diferenciar. Você vê uma obra, olha, aquela obra é de fulano, né? Aquela outra obra, não, aquela é de ciclano. As obras do Dedé Soban, no conjunto, você consegue ter esse olhar também, você consegue ter também essa... Ele conseguiu deixar essa marca. Tem, com certeza. Com certeza existe na minha formação, existe muita dessa referência dele, né? Existe. Hoje, para você ter ideia, tem uma obra que eu estou construindo, e eu faço um link, por incrível que pareça, não é o mesmo, é uma casa mais contemporânea, mas essa do Dedé, que eu me refiro, a uma casa mais, a gente chamava de um estilo moderno, que é um estilo que foi marcante, que ficou caracterizado como estilo moderno. Hoje o que a gente faz está caracterizado como contemporâneo. Tem uma casa que hoje, se você olhar uma e outra, eu senti uma semelhança em resolução, que diferente. A minha de madeira, tem muita madeira, essa do Dedé é uma casa toda de concreto, mas se você olhar, são parentes, sabe? Você vê uma situação ali que existe muita referência realmente. Então isso gera realmente uma alma, alguma coisa ali, uma linha que, por mais que a gente procure ser pluralista, que é um exercício que o tempo todo eu procuro ter, né? Quer dizer, em não ter em procurar ser o mais plural possível, para que atenda a cada cliente de forma personal, mas sempre uma linha tua você acaba levando para o projeto, né? Então, isso realmente existe. Eu sinto por mais pessoas não ter tido essa, sabe, não ter tido a participação em trabalhos com o Dedé. Realmente é uma coisa que enriquece muito, traz, né, uma discussão de projeto muito rica, né? Coisa que hoje em dia, as referências, o pessoal busca muita referência na internet, vai buscando coisas, o diálogo ficou realmente muito diminuído, né? E parte dessa característica é o que a Livi falou, que a casa por si, sem os elementos de decoração, né, ela já tem alma, você consegue perceber a alma da casa. Não depende de um decorador para finalizar o negócio. As nossas reuniões e tal, elas procuram ser bem ricas em detalhes. Você procura realmente conhecer o cliente, conhecer a família, conhecer as manias, as formas que a pessoa curte.
E aí, a partir daí, você vai desenvolver um projeto, né? Hoje se corrige muito, né? Projeto com essas coisas, com decorações e como a gente também costuma chamar de arquitetices, né? As pessoas começam a querer curar o projeto depois de pronto, coisa que, enfim, né? Então, é isso. Acho que essa formação realmente enriqueceu demais, deu uma base que com certeza as faculdades não dão, né? Uma coisa que depende realmente de muita prancheta, de muito tempo ali, né, de discussão e tal. Maravilha. Sem querer ser deselegante com vocês, nosso tempo é curto. Eu já vi que aqui o papo se estenderia facilmente por uma noite inteira. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer a Denise, seu Pitágoras, Sinato, o Zinho, fiquei muito feliz em revê-lo, Zinho. Obrigado. E de coração, Liv, queria te agradecer. De pronto você aceitou nosso convite, foi super solícita. Enfim, eu queria deixar aqui esse último depoimento. Adorava ver seu pai passando na caminhonete azul dele. Achava ele um coroa boa pinta. E enfim, só tenho lembrança boa. Queria deixar um espaço agora para você finalizar, para você colocar alguma fala sua. Também divulgar o livro, onde ele pode ser adquirido e enfim, agradecer novamente a participação de todos vocês e que em breve a gente vai estar voltando com novos convidados, um novo bate-papo, esse nosso bate-papo cultural. Eu me sinto honrada, na verdade, com o convite que vocês me fizeram. Muito obrigada, Denise, muito obrigada, Felipe. Eu me sinto muito emocionada. Já chorei quase algumas vezes aqui nesse encontro. Para mim é fazer um sonho se realizar, assim, eternizar meu pai, que eu acho que ele merecia, era uma pessoa que merecia ser eternizada. Então, por isso que, enfim, o livro ele está à disposição. As pessoas que não conhecem meu pai, tem várias pessoas lendo, né, história, e elas estão gostando também. Então, não precisa conhecer a gente para gostar. Eu acho que é uma história que tem uma narrativa que o Pitágoras pode falar dela depois, que é uma narrativa que talvez fale um pouco do que a gente tem que aprender a viver, que é o luto, né? É o luto e nunca deixar de colocar a vida abaixo da morte, né? Isso que é muito importante. E se quem quiser adquirir o livro, eu estou na Martins Fontes, estou na Amazon, estou na Livraria da Vila, estou na Livraria da Travessa, estou na Loyola, estou na FINAC. Então, tem várias livrarias, virtual e também presencial, que você pode adquirir meu livro. Eu não sei ainda se eu cheguei o livro em alguma livraria aqui em Caraguá, mas eu vou ver com a minha editora. Mas se você colocar no Google e colocar o título e o livro, vão ter alguns links para ser adquirido. É isso. Ive, obrigado. Obrigado a todos que prestigiaram o nosso evento. Queria deixar novamente um agradecimento ao nosso prefeito, à nossa presidente, Silmara Matiaso. E aguardem próximas edições com mais temas interessantes, um pouco de cultura e entretenimento a todos. Uma ótima noite.